Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. O nosso assunto de hoje é a independência dos Estados Unidos da América, ou também conhecido como a Revolução Americana. A independência da América, antes da gente começar a entrar nela já diretamente, temos que falar o que estava acontecendo na Europa naquele momento. Por exemplo, as ideias iluministas, que a gente até estudou sobre isso. Essas ideias iluministas faziam crítica ao sistema político da época, que era o absolutismo, tá? Que é conhecido como Antigo Regime. Ao criticar os iluministas, essas ideias também vão vir aqui para a América como um todo, e principalmente ali nas 13 colônias que pertenciam à Inglaterra. Outra coisa também que a diferença entre a colonização inglesa e a colonização espanhola e portuguesa é que a inglesa foi de povoamento, eles queriam ter um pedacinho de terra aqui. Já a de Portugal e da Espanha foi de exploração, de explorar as suas colônias. Tá? Então, o que acontece? Outro acontecimento que vai acontecer na Europa vai ser a Guerra dos Sete Anos, entre Inglaterra e França. Tá? Quer dizer, mais de várias guerras que teve entre esses dois países, e dessa vez a Inglaterra vence a guerra, certo? E toma essas colônias que pertenciam aos franceses que ficavam aqui na América, tá? Que é o atual Canadá. Tanto é que o Canadá reconhece dois idiomas, o inglês e o francês, principalmente lá na cidade de Quebec. Mas voltando aqui para o século XVIII, os ingleses ganham essa guerra, mas não sei se vocês sabem, mas toda guerra existe um custo. E aí os ingleses viram os olhos deles para as colônias aqui da América. E aí, como a gente vai voltar, né, ou colocar dinheiro no nosso cofre? Isso, o rei Jorge III olha aqui para as colônias e fala: quer uma solução, quero o cofre, o inglês está vazio, nós temos que encher esse cofre. Então, os ingleses resolvem fazer leis nas quais os americanos ou os colonos americanos aqui tinham que pagar esses impostos. Até então, o rei Jorge não cobrava esses impostos extras, né, vamos botar assim, dos colonos. Tanto é que a colônia das 13 colônias era uma colônia bem independente, tá? E não era assim aquela coisa de precisar de ser explorada e levar as riquezas para a metrópole inglesa. Então, os ingleses começam ali a criar novos impostos. O primeiro deles vai ser a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar é que as colônias, né, essas colônias, eles faziam o comércio com as Antilhas, que compravam o açúcar ou o melaço e fazia o rum, que era negociado para comprar escravos na África. Então eles tinham essa independência, tá? Então aí os ingleses resolvem cobrar impostos sobre o açúcar. E aí os colonos, claro que não vão gostar. Aí é revogada essa lei, aí depois vem outra lei, a lei do selo. A lei do selo era uma lei na qual todo documento que rodasse na colônia tinha que ter o selo ou, né, o brasão inglês, e assim qualquer papel timbrado, documento que fosse, tinha que ser pago o imposto para botar o selo da coroa. Claro que os colonos também não vão gostar, tá? E aí vai vir a lei do chá. A lei do chá, né, porque os colonos vendiam chá, negociavam grande quantidade de chá, e os ingleses falam que não pode mais, que agora para eles comercializar tem que ser o chá que vem da Índia, né, trazido pela Companhia das Índias Britânicas, para ser comercializado. Então, claro que Boston, que é um dos grandes produtores de chá, não vão gostar muito disso. Então, alguns colonos fantasiados, vai ter lá a festa do chá de Boston, certo? Tá lá os ingleses e tudo, e tem um grande carregamento
de chá dentro da embarcação inglesa. Então, alguns colonos se fantasiam de índios, colocam a fantasia de índios, invadem a embarcação inglesa e pega aquele chá todinho e joga no mar. Claro que aí, aquilo ali foi uma coisa que o rei Jorge III não vai gostar e vai bater o martelo e cria lá os atos de intolerância. Os colonos tinham que pagar o prejuízo que os ingleses tiveram, a companhia das Índias Britânicas tiveram. Então vai começar aquela opressão da metrópole inglesa sobre as suas 13 colônias e vai ter então primeiro congresso da Continental da Filadélfia, tá? Que eles, né, as 13 colônias se reúnem e tentam discutir, tá? Para ver o que vão fazer. Um filme que é muito bom, até está indicando aqui no livro, que é o filme Patriota, o Patriota, né? Que é de 2002 com Mel Gibson, um filme muito bom, tá? Triste, não vou mentir para vocês não, muito triste, mas é um filme muito bom, que fala até sobre o primeiro congresso continental da Filadélfia, tá? Que eles tentam, né? Assim, estão aquela coisa, vamos nos separar, vamos pedir a independência, não vamos. Aí eles batem o martelo, vamos fazer uma carta e vamos mandar para o rei Jorge III pedindo para revogar os atos de intolerância. Rei Jorge não volta atrás e mantém. Aí vai ter a segunda Congresso Continental da Filadélfia, que no ano de 1775 vai ser essa reunião, né? Esse congresso, tá? Mas um ano antes, o nosso amigo Thomas Jefferson já tinha escrito uma carta, né? Que é escrita que diz que é a Carta de Independência, que é de 4 de julho, tá? De 1774, na qual ele diz que os Estados Unidos estaria independente dos ingleses. Aí o que acontece? Os Estados Unidos, ou melhor, as 13 colônias, se tornam independentes da sua metrópole, mas isso já foi só colocado no segundo congresso, tá? Claro que os ingleses não vão aceitar isso, vão mandar o seu exército para lutar contra os colonos, que eles se diziam independentes. Só que no início os colonos começam a começam a perder a guerra. Mas aí a França, com Luís XVI, que tinha perdido a guerra dos 7 anos para a Inglaterra, vai mandar tropas para lutar do lado dos colonos, tá? E aí vai ter uma coisa contrária, né? Vamos botar assim, na qual os colonos estavam perdendo, quando os franceses resolvem apoiar o movimento, tá, dos colonos das 13 colônias, aí começa os colonos a vencer a guerra. E quem vai comandar essas tropas vai ser George Washington, tá? George Washington, ele que vai comandar as tropas dos colonos contra os ingleses, tá? E também temos aí Benjamin Franklin, que foi um dos responsáveis em pedir essa ajuda aos franceses para mandar tropas para ajudar na sua independência. Aí no ano de 1783, no Tratado de Paris, os ingleses vão reconhecer a independência das 13 colônias. Tá? Os Estados Unidos agora não é mais colônia inglesa, mas sim uma colônia independente. Mas antes disso tudo, acabando a briga, né, a luta pela independência contra os ingleses, eles se reúnem e resolvem organizar agora a colônia, como é que vai funcionar. Então, eles fazem a primeira constituição, tá?
a primeira Constituição, que vai ser outorgada em 1787, tá? E o primeiro presidente dos Estados Unidos vai ser George Washington, esse mesmo oficial que ajudou os Estados Unidos a se tornar independente da Inglaterra. Sendo que a base da Constituição estadunidense vai ser em cima das ideias iluministas, tá? Vai ser um país presidencialista, tá? Na qual vai ter os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, sendo que os estados, por isso são chamados Estados Unidos da América, eles vão ser independentes. Claro que tem lá o poder central, que vai ficar em Washington, tá? E ali vai comandar, mas os estados, cada um tem a sua independência. Tanto é que até os dias de hoje tem leis, por exemplo, claro que nenhuma lei pode ser acima da Constituição, mas cada estado às vezes faz as suas próprias leis, tá? A sua própria Constituição. Outra coisa que vai acontecer, incrível que pareça, com a guerra da independência, vai se manter a escravidão nos Estados Unidos, mas sendo que a escravidão ela vai ficar mais no sul das 13 colônias do que no norte. Aí, claro que isso já é outra história, tá? Que a gente vai contar mais à frente depois, que vai ser a Guerra de Secessão. Mas a gente não vai falar dela agora, a gente só está falando da independência dos Estados Unidos, que vai ser um dos primeiros países a se tornar independente da sua metrópole, e essa ideia vai contaminar toda a América, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí da independência das 13 colônias ou Revolução Americana, que vai levar essas ideias iluministas, que vai colocar em prática e vai contagiar toda a América, tá? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa história, só fiz um resumo aqui, né? Mas gostaria que vocês fizessem aí os exercícios da página desse capítulo da independência, e eu antes vou botar para vocês aí o gabarito da última aula, né, que eu não coloquei para vocês. Então eu vou botar para vocês o gabarito da última aula, né, do primeiro capítulo que a gente viu, tá, que foi sobre os impactos da Revolução Industrial no mundo do trabalho. Tá? Então vou botar para vocês depois no final da aula, tá bom? Pessoal, um abraço, uma boa semana, espero que vocês tenham entendido aí. Faça os exercícios fazem a gente gravar mais um pouquinho. E depois eu coloco também aí o gabarito para vocês, tá bom? Pessoal, um abraço. Opa, quase que eu derrubei tudo aqui. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!